Estamos de volta com o WW. Durante o intervalo, Daniel Richtner pediu aqui a palavra para abrir uma divergência com o Dr. Bichara sobre imposto do pecado. Está contigo, Daniel. Olha, Caio, eu não queria estar na pele do Bichara agora, porque eu vou mostrar agora uma imprecisão que eu vou trazer lá da semana passada, Bichara. Quero ver como é que você vai me responder isso. A gente dizia aqui na semana passada, quando saiu o relatório, eu dizia, ó, cuidado, vão entrar as carnes, vai aumentar cashback, mas uma coisa que eu trazia aqui era o imposto seletivo. Eu falava, não é muita gritaria por causa de 1% de cobrança? Quando teve aumento de royalty lá atrás, de petróleo, de mineração, não teve essa gritaria toda. Muito bem. O que vem dizendo aqui os setores? As grandes mineradoras, as grandes petroleiras, a gente trouxe essa informação hoje cedo aqui na CNN, que avaliavam, inclusive, ir à justiça contra o texto atual da reforma tributária com a tributação de 1%. E por quê? Por causa de um conceito, não se tratava de 1%, porque você não pode tributar exportações e isso, inclusive, seria constitucional. Muito bem, corto para hoje à noite, quando foi apresentado um novo substitutivo e o imposto seletivo caiu de 1% para 0,25%. Volto para as grandes empresas. O que é que eu colho como resposta? Olha, longe de ser o ideal, tem um problema ainda, tal, mas 0,25, ok. Espera aí, o problema não era o conceito? A gente não podia aceitar 1%, agora pode aceitar 0,25, e aí? Não, ô Daniel, desculpa, estou fazendo avaliação técnica da norma. Agora, se alguém quer pagar um imposto, acha barato ou acha caro, eu acho completamente desimportante no debate. O que eu estou fazendo é avaliação técnica, é que não existe lugar nenhum no mundo imposto do pecado sobre mineração e petróleo. Agora, se alguém quer pagar, tudo bem, o governo vai ficar feliz, né? Bom, gente, vamos passar por um debate que é super relevante, que é sobre a alíquota. O Dr. Bichara já tinha antecipado. Antes de entrar nesse debate, vamos ver um telão ali na comparação do IVA, né, no Brasil com outros países do mundo. Olha só, a maior alíquota do mundo com o IVA é da Hungria, de 27%. Depois o Brasil, né, caminhando para isso, com 26,5%, é o texto aprovado hoje. Dinamarca, Noruega e Suécia de 25%, nossa vizinha Argentina, 21%, a Espanha também, o Chile e a Alemanha 19%, México, Peru e Venezuela 16%, Bolívia, Colômbia e China 13%, Paraguai e Japão 10%, Andorra 4,5%. Leonardo Barreto, das questões que mais me incomodam durante toda essa tramitação da reforma tributária, não só desse texto, mas o texto todo, inclusive dos meus 10 anos aí em Brasília, às vezes que se tentou debater isso, era de não debater redução da carga, né? Se debate simplificação do sistema, tudo é debatido, né? Quem é imposto do pecado, quem não é, mas redução da carga tributária no Brasil, aparentemente, me corrija se estiver errado, não entra nesse debate. Hoje acho que é 33%, 34%, é isso, né? Por aí, 33%. Né? Ninguém debate reduzir isso para 25% ou para 20%, quando era após a Constituição de 88%, ali 25%. Ninguém fala disso. Por quê? Porque na sua avaliação não se faz um debate estrutural no Brasil, junto com a reforma tributária, sobre redução da carga tributária no país. Ô Caio, umas 3 semanas eu tive a oportunidade de jantar com alguns deputados para conversar sobre esse conceito da reforma tributária e essa foi exatamente a questão que eu coloquei, mas eu coloquei com outro ângulo que é o quanto que essa alíquota vai afetar a nossa competitividade em relação a outros países do mundo, né? A gente sabendo que nós não concorremos com a maior parte dos dos países da OCDE. Nós concorremos com os países emergentes, que têm cargas menores, né? O quanto nós vamos deixar de ser competitivos, né, em relação a esses países com a carga tributária, com a alíquota geral que está se desenhando, né? E a resposta foi muito seca e muito simples, porque no Brasil a despesa já vem contratada, né? Então, o desenho do sistema tributário, ele traz essas questões que os colegas apontaram, né, como um ganho de competitividade do ponto de vista do nosso sistema se adequar ao que existe no restante do mundo, e isso, de repente, atrair outras empresas para virem para cá porque vão se sentir confortáveis, né? Enfim, vai derrubar despesas com litigiosidade, enfim, tem outros ganhos. Mas essa questão do lugar do Brasil
né, na competição internacional não foi pensada, né? Por quê? Porque o primeiro princípio da reforma tributária, aquele imutável, ele precisa dar conta de pagar a despesa que está contratada, né? E nesse aspecto, a gente pode colocar que é uma reforma que nasce do Estado e não da sociedade, né? Ele não é, por exemplo, o que acontece em outros países que usaram a questão tributária, inclusive, para rever e proteger direitos de cidadania, né? Ele nasce pelo Estado para resolver problemas do Estado, né, ligados a questões arrecadatórias, né? E aí, como o Bishara colocou, né, as empresas buscando cada uma se defender do jeito que aconteceu. Mas isso é uma questão do Estado para cumprir uma despesa que já está contratada e que provavelmente com efeitos negativos, né, na nossa capacidade de competição no mundo. Vou pegar aqui, carona no que diz o Léo, eu venho batendo nessa tecla, né? A reforma tributária é uma reforma exclusiva do sistema, Caio, e ela pode ter algum impacto na carga tributária se lá na frente, daqui a 20 anos, pagar imposto no Brasil ficar mais barato, isso promover crescimento, o Brasil tiver mais equilíbrio e aí, portanto, o Estado, por causa da simplificação do sistema, conseguir baixar um pouco a carga. Mas a carga tributária tem a ver com o custo do Estado brasileiro, quanto custa. A despesa é muito alta. Se a gente olha aquela tela que você apresentou com a diferença das alíquotas, o Brasil vai ter uma alíquota maior do que os 3 países que têm a maior qualidade de vida do mundo, Noruega, Dinamarca e Suécia, se não me engano. Ou seja, a gente vai cobrar mais do que cobra a Noruega e a Dinamarca e está entregando menos do que muitos países emergentes ou parecido com países emergentes que temos no Brasil. Então, o Brasil discutir, vamos manter de qualquer jeito a carga tributária de 26%, é revelar o tamanho do custo do Estado. E aí, Lina, você participou bastante dessas audiências. Essa foi, inclusive, colocaram uma trava, né, dos 26,5%. Isso aí funciona? Pode funcionar, mas é um pouco arriscada uma trava dessa numa lei complementar. Acho que a gente tem outras questões, como você disse, estruturais para discutir a respeito da alíquota aqui. Qual que é o grande problema? O porquê que nós vamos ter uma alíquota tão elevada, além do tamanho do Estado e tudo que Thaís e Léo já falaram? Nós temos 3 bases tributárias, basicamente: renda, patrimônio e consumo. O Brasil, ele depende muito dessa base do consumo. E é aí que está o grande problema e também uma grande causa da regressividade da nossa tributação hoje. Quando a gente consegue ter alíquotas mais progressivas na renda e também explorar outras bases de forma mais efetiva do ponto de vista arrecadatório, no patrimônio, né, na herança e outras a exemplo, eu consigo depender menos do consumo e, portanto, ter uma alíquota menor no consumo. Então, essa discussão estrutural da nossa dependência da tributação indireta, ela não ocorreu. Até porque a gente tem um sistema tão ruim que, para que isso ficasse claro e transparente, a gente precisava primeiro passar por uma reforma, né, que a gente está passando agora, justamente para trazer essa clareza. Hoje, a gente não sabe quanto paga na maioria das coisas que a gente consome, especialmente em bens. Serviços, eu até consigo ter um cálculo ali aproximado. Bens vai depender de onde foi produzido, se tinha benefício fiscal, por onde passou, qual foi o transporte utilizado. São tantas variáveis que é impossível que a gente tenha essa clareza. Agora a gente tem. Então, é uma alíquota muito elevada? Mas ela já existe hoje dentro do sistema. Eu estou, de certa forma, equalizando alguns setores para que todos paguem de forma mais equânime e, com isso, eu também diminua um pouco a regressividade da nossa tributação. Para mudar isso, além da gente trabalhar tamanho de Estado, reforma administrativa e outras questões, a gente também precisa olhar para as outras bases. A gente está explorando corretamente a base
base da renda, a base do patrimônio, ou é possível que a gente equalize para que haja uma diminuição dessa alíquota do consumo que prejudica, sem dúvida, os menos favorecidos? Bichara? Deixa eu só complementar aqui, isso é um ponto interessante, porque o Brasil também é um dos maiores do mundo, onde a tributação do consumo está muito na frente, é muito maior do que a tributação de renda e tributação de patrimônio. Os países daqui da América do Sul, por exemplo, são países que tributam muito mais a renda e o patrimônio, portanto, conseguem ter uma alíquota menor de consumo. Essa regressividade, essa diferença pode ser combatida, né, Lina, agora nessa próxima fase da reforma que virá da renda, mas ainda veremos, né? Bichara, você ia falar sobre a alíquota? Então, Caio, essa regra, esse teto, isso é um delírio, né? E eu vou tentar aqui explicar rapidamente para quem nos assiste o seguinte: não existe uma alíquota, tá? Assim, o governador, o prefeito e a União, quer dizer, os legislativos locais, vão fixar as suas alíquotas respectivas. Então, a alíquota poderá ser 26,5% em São Paulo, 27% no Rio de Janeiro, 28% em Minas. Depende, são 3 subalíquotas que vão gerar uma alíquota final. E aí, o que diz essa regra? Que se a alíquota bater 26,5%, que é a regra de teto, né? Suporta a regra de teto. Se a alíquota bater 26,5%, o executivo enviará para o legislativo um projeto de lei visando reduzir os regimes beneficiados na PEC. 3 coisas. Primeiro, é uma regra sem sanção. O que vai fazer se o executivo não mandar o projeto? Vai prender o presidente da República? Não vai fazer nada. É uma regra que não tem nenhum enforcement, né? Então é uma bobagem, né? Em segundo lugar, evidentemente, o PL poderá ser rejeitado. Então, uma lei que prevê que ou um PL poderá ser enviado para o Legislativo é uma lei que não prevê nada. Em terceiro lugar, é impossível mexer nas reduções estabelecidas na PEC porque elas derivam do texto constitucional. Uma lei não pode revogar a Constituição. Então, esse teto foi feito, sabe para quê, Caio? Para dar lead amanhã no jornal. Todo mundo diz, agora tem teto, é 26,5%. Mas não tem teto nenhum. E nem a alíquota vai ser 26,5%. A alíquota será a soma das 3 subalíquotas que nós vamos conhecer quando? Quando acabar a transição, em 2033. Ano que vem, nós não vamos ter ideia da alíquota. Nem em 2030, entendeu? Então, doutor, depois a gente pode explorar um pouquinho depois isso. Daniel, bem brevemente, eu vi o Bichara ali falando e mexendo com seus instintos mais primitivos, mas... Só para não teorizar demais a questão da... Por que existe, por que acabou entrando ali uma alíquota teto de 26,5% do IVA ao longo do dia? Porque a principal discussão hoje no plenário da Câmara era incluir carnes na cesta básica nacional ou não incluir com desconto, com isenção do IVA. E aí você tinha ali quem estava batalhando para ter a isenção. Bancada Ruralista, FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, e o PL, principal partido de oposição, que apresentou um destaque para isso. Quem que era contra? Fernando Haddad, equipe econômica, e Arthur Lira. Era nada mais, nada menos ali do que uma forma de tentar inviabilizar uma votação que estava se configurando que eles iam perder. Então, era basicamente dizer ali no plenário o seguinte: olha, eu tenho esse teto aqui de 26,5%. Se vocês quiserem aprovar carnes e isso vai gerar um impacto de 0,50 alguma coisa ponto percentual, a gente vai ter que tirar alguma coisa dali. Então, olha, pensem 10 mil vezes antes de aprovar isso. Na hora que viram que ia ser aprovado de qualquer jeito, teve o acordão para não deixar justamente o PL de oposição sair vitorioso. E aí decidiu-se por consenso entrar ali. Sim. Então, a gente não precisa nem sofisticar muito porque que existe essa alíquota padrão ali de teto de 26,5%. É uma questão meramente política. Uma motivação política e não técnica, portanto, né? Portanto, faz sentido ali o que o Bichara coloca de ser um delírio, né? Gente, eu preciso chamar um intervalo aqui e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre os próximos passos da reforma. Ela não acabou. Foi aprovado um projeto na Câmara, ainda vai para o Senado, depois tem definição da alíquota, enfim. Sem falar em judicialização também, que a gente vai tratar no próximo bloco. Até já.